Boa tarde a todos e todas. Vamos reiniciar o nosso seminário, Atuação do Ministério Público na tutela da vítima de crime e outros temas desafiantes. Vamos de imediato passar para o próximo tema, aspectos práticos da nova sistemática de arquivamento de inquérito civil sob o enfoque de valorização da vítima. Convidamos o Dr. Carlos Romero Lauria Paulo Neto, que é promotor de justiça, corregedor, mestre em Ciências Jurídicas Políticas pela Universidade de Lisboa, pós-graduado em Direito Processual pela PUC e pós-graduado em Direito Ambiental e Urbanístico pela FMP Rio Grande do Sul. Boa tarde, colegas. Satisfação estar aqui com vocês. Cumprimento a todos de maneira muito calorosa. É uma alegria ter essa oportunidade, né, de conversarmos. A nossa exposição será essencialmente prática, né? Assim, eu fui recomendado pelo colega Ricardo Alex, nosso ilustre coordenador do CAUCRIM. Aproveito para lhe agradecer, Ricardo, pelo convite, assim como o CEAF, nas pessoas dos colegas Guilherme Lemos e Anita, que são co-organizadores, né, deste evento. Agradecer também, né, a presença de todos e que possamos ter aqui um ambiente de conversa, né? Na verdade, não é uma palestra, como eu falei para Ricardo, eu vou fazer uma exposição, porque se trata de uma questão que tem um apelo prático muito importante, sobretudo em face da recenticidade, né, do advento da Resolução 289 do Conselho Nacional do Ministério Público, que impôs alterações importantes na sistemática de arquivamento, não só na sistemática de arquivamento, mas do próprio ANPP também, mas na sistemática do arquivamento de inquéritos policiais, portanto, impôs essas alterações na Resolução 81 de 2017. Bom, então, a abordagem será, né, do nosso tema, né, aspectos práticos, eu enfatizo isso, da nova sistemática de arquivamento de inquéritos sob o enfoque da valorização da vítima. A primeira parte e a segunda do tema são bem conectadas. Aqui, na verdade, a valorização da vítima, esse enfoque da valorização da vítima, ele é determinante para que nós possamos compreender a nova sistemática de arquivamento dos inquéritos policiais e das investigações criminais de modo geral, né? Porque é exatamente na confluência de duas vertentes evolutivas, tanto o tratamento dispensado à vítima de crime, a tutela, né, que veio a partir da Convenção, da Declaração de Princípios Básicos de Justiça, relacionados às vítimas da criminalidade e abuso de poder, que se estabeleceu ali um marco importantíssimo do direito internacional, né, de um conceito de vítima, um conceito de vítima amplo. E, a partir daí, houve a internalização, né, no nosso país de uma série de digamos assim, de disposições normativas que passaram exatamente a estabelecer um reposicionamento da vítima no contexto, sobretudo, do processo penal, né, da persecução criminal, seja, né, na fase pré-processual, seja na fase processual, né. Então, esse reposicionamento da vítima, né, dentro do processo penal, ele impôs, né, exatamente modificações importantes na dinâmica da própria investigação criminal como um todo e, com particular interesse para o nosso tema de hoje, na questão, né, das comunicações de arquivamento, por exemplo. E, por outro lado, a outra vertente a que me referia, nessa confluência de evoluções em paralelo, nós tivemos também uma requalificação, uma ressignificação do próprio sistema acusatório, né, penal. Nós vemos, e a lei do pacote anticrime evidencia muito isso, que houve, de fato, uma requalificação, uma ressignificação do sistema acusatório, né, passando a ser um sistema acusatório forte, né, que foi introduzido pela lei, né, de 2019, e que que mereceu alguns temperamentos, né, por parte do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das ADIs 6.298 e outras que tiveram julgamento conjunto pelo Supremo. Então, valorização da vítima a partir de normas internacionais, internalização, né, no nosso direito positivo, de um lado, né, requalificação,
revalorização do sistema acusatório, adotando um sistema acusatório forte, com temperamentos do Supremo Tribunal Federal. É nisso que a gente vai, né, focar. Então, o que é que nós temos aqui? Só para rapidamente falar, o conceito de amplo adotado pela Declaração de Princípios de Justiça relacionados à vítima de criminalidade e abuso de poder é um conceito amplo que enfoca tanto a vítima no aspecto individual como coletivo, assim como os padecimentos, seja de ordem física, mental, psicológica, né, perdas econômicas. Então, um conceito muito amplo de vítima, inclusive alcançando também, né, as vítimas indiretas, aquelas que são exatamente os parentes próximos, aqueles que dependem, né, da vítima, né, de sua, portanto, e que também merecem uma tutela a partir dessa disposição de princípios. É preciso dizer que essa resolução ela é um instrumento de soft law, né? Que ela não tem cogência, ela não vincula, né, dogmaticamente os ordenamentos jurídicos aderentes. Mas ela é uma exortação importante, foi um marco importante que passou a determinar precisamente uma nova conformação do nosso direito objetivo e positivo, né? Que nós percebemos isso de maneira muito clara, né, a partir de 2008, com pequenas reformas que foram introduzidas no Código de Processo Penal, né, claramente abraçando essa principiologia, né, da resolução da ONU, sobretudo no que tange a essa garantia de acesso à justiça e de tratamento justo à vítima, né? Então, a vítima passa a ser considerada também um sujeito interessado, ainda que não participe da relação jurídica processual, a não ser nos casos de assistência, mas ela passa a ser, né, um ator importante, um sujeito de direitos com interesses, né, jurídicos em relação à investigação criminal, ao processo penal propriamente dito. Então, e lhe foi garantido exatamente, né, o direito não só à reparação eficiente de danos, né, como também num contexto amplo também, para fomentar a sua participação, favorecer a sua participação e seu direito de voz desde a investigação criminal e por todo o processo penal, foi introduzido, portanto, e aí mais de perto interessa a temática de hoje, o direito à informação sobre o andamento da persecução penal e das decisões relativas a seus casos, né? E direito de voz, a opinião, né, para que ela possa levar as suas preocupações aos atores do sistema de justiça e da segurança pública em relação à sua condição. E, claramente, já há isso, a gente verifica, internalizado também no nosso ordenamento, uma busca para se evitar a chamada vitimização secundária, né? Que é quando a vítima, né, de um contexto de conflito material, ao trespassar isso para o processo, para a realidade do processo, ela estaria sujeita, né, a depender da forma como os atores do sistema de justiça vão encarar a sua situação, ela pode sofrer novos abusos, né? E, portanto, recrudescer aquela sua condição. E, portanto, né, esse contexto normativo também, esse arcabouço normativo também se preocupa com a evitação dessa vitimização secundária. Aqui só uma menção rápida, eu vou passar rapidamente agora. A Constituição Federal, no artigo 245, né, nesse dispositivo era o único, né, apesar de ser 88, muito próximo da Declaração de Princípios, né, 4034, que foi de 85, a Constituição apenas previu isso. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso. Uma preocupação só com as vítimas indiretas dos crimes dolosos, e era essa norma que consta na Constituição. Então, houve, de fato, uma evolução na perspectiva do direito infraconstitucional, e em que, inclusive, de maneira muito abrangente, tramita no Congresso Nacional esse projeto de lei, né, 3.890 de 2020, que é um Estatuto das Vítimas, que eu acredito que vai trazer modificações não, vai trazer exatamente o encampamento de toda essa principiologia do direito internacional para a realidade do processo, não apenas de maneira pontual e, digamos assim, fragmentada, através de legislações, né, que se sucedem, apresentando pequenas modificações nos estatutos no Estatuto Processual Penal.
Bom, a lei do pacote de crime também, no que mais de perto interessa ao nosso tema, assegurou a vítima de crime de ação penal pública, né, o direito à informação e à transparência. É claramente uma adoção de princípio da Declaração Internacional, da Declaração das Nações Unidas. E ela traz justamente, nas palavras da ministra Rosa Weber, uma pluralização do controle, né, intersubjetivo sobre a investigação criminal, né, permitindo, portanto, essa participação da vítima. O CNMP, né, na mesma linha, estabeleceu uma política nacional de proteção integral e de promoção de direitos e apoio às vítimas, a partir da resolução 243, que é relevante também para a nossa temática de hoje. A gente vai topicamente, lá mais adiante, tratar desse tema. E, por outro lado, a par da evolução da vítima, da tutela da vítima, nós temos, como falei, o sistema acusatório penal, né, estabelecido a partir de normas garantistas introduzidas pelo pacote anticrime, precisamente como um sistema acusatório forte, né, em que, por exemplo, você leva ao extremo, né, a separação entre acusador e juiz, através da criação de juiz de garantias, né, e foca muito a questão da neutralidade e imparcialidade do juiz. Aquele juiz que participar de qualquer modo da fase pré-processual, qualquer contato com a prova, ele teria um impedimento absoluto para funcionar na fase processual, na instrução e julgamento, né? Então, isso é bastante enfatizado né, pelo pacote anticrime. E o Supremo Tribunal Federal não é exatamente o objeto da nossa temática, mas ele vai estabelecer, né, a partir dessa decisão na ADI 6.298, vai estabelecer, como disse, temperamentos, interpretação conforme, em alguns momentos até declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, né, e vai dosando isso. A exclusão legal do controle judicial sobre arquivamento. Isso foi estabelecido na lei do pacote anticrime, né, e aí foi uma crítica severa, né, digamos assim, doutrinária do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que haveria aí até uma burla ao princípio da indelegabilidade, né, em que o juiz estaria alijado pela lei infraconstitucional de qualquer poder de controle sobre o inquérito policial e investigação criminal do Ministério Público. Também estabeleceu, nessa linha, ao excluir o controle judicial, a lei do pacote anticrime, no artigo 28, ela só exige a comunicação às vítimas, ao investigado e à autoridade policial, né, como disse, alijando o juiz desse contexto, e atribuindo o controle sobre o arquivamento à instância revisora competente de cada Ministério Público, aqui no nosso caso, o Procurador-Geral de Justiça. Bom, como disse, houve decotes por parte do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto dessas ADIs, e houve, portanto, uma reafirmação, né, um resgate da exigência de controle judicial sobre as investigações criminais, né, de um modo geral. Isso foi recentemente reforçado, né, a gente vai ver mais adiante, pelas ADIs julgadas no último dia. Eu vou ver aqui mais na frente. Vou me referir a essas outras ADIs mais adiante, em que houve uma declaração de resultados, que já está em vigor, em que se reafirma a necessidade de comunicação ao juízo, tanto para a instauração como para o encerramento da investigação criminal, e, além disso, portanto, a possibilidade do juiz exercer controle, né, durante todo o curso do processo, da investigação criminal. Então, mas as teses firmadas pelo STF já são de todos conhecidas, né? O item 20, ele atribui interpretação conforme ao artigo 28 caput, precisamente para assentar que o Ministério Público deverá submeter, sim, a decisão de arquivamento ao controle jurisdicional, né? E no item 21, ele também prevê que, além da vítima e seu representante, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão. Então, ela permitiu não só a necessidade de comunicação ao juízo, como também a possibilidade de o juiz reagir, né, exercer controle, embora limitado, né, sobre decisão de arquivamento, provocando a instância revisora do Ministério Público. Então, pessoal,
em rápidas palavras, esse é o arcabouço normativo jurisprudencial que tangencia a temática, né, tanto na perspectiva da tutela da vítima, como do controle judicial sobre a investigação e, em particular, o inquérito policial. Agora nós vamos adentrar em aspectos mais práticos, né, propriamente ditos, até porque essa temática propedêutica aqui, introdutória, ela vai ser explorada, né, sobretudo na palestra de amanhã pela manhã, em que vai ter uma abordagem, né, ex professo da questão da tutela da vítima. Então, ficam essas palavras meramente introdutórias aqui à temática. Então vamos lá. A natureza das manifestações sobre o arquivamento de inquérito policial. Veja, aqui está dividido, né, os casos gerais em que o Ministério Público ele se manifesta pelo arquivamento, né, por falta de base fática para o oferecimento da denúncia, né, insuficiência de provas, os contextos de insuficiência de provas, apesar de todos os esforços, né, e diligências terem sido adotados e esgotados, são os casos comuns de arquivamento. Nesses casos, a nova dinâmica, a nova sistemática de arquivamento, introduzida pela lei do pacote anticrime e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, coloca claramente essa manifestação do Ministério Público com natureza decisória. Então, o Ministério Público aqui não faria uma promoção de arquivamento, mas sim uma decisão de arquivamento. O artigo 28, caput, ele é muito claro. Quando diz ordenado o arquivamento, né, o Ministério Público deverá comunicar à vítima, investigado, autoridade policial. Então, ordenado o arquivamento. E, de fato, se trata de uma decisão de arquivamento. Ora, o titular da ação penal, destinatário, né, da base informativa, né, para subsidiar a sua opinião delicti, esse destinatário, com cognição ampla, ele vai examinar aqueles elementos do inquérito, até porque em todo o desenrolar do inquérito policial, a sua intervenção foi justamente não meramente formal, mas de conteúdo, determinando diligências, apontando uma linha de investigação, né, tendo o inquérito sob controle, né? Então, esse mesmo órgão é que vai decidir, e não meramente promover o arquivamento, ele vai decidir, vai determinar o arquivamento da investigação. E, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele vai comunicar ao juiz, às vítimas, os seus representantes legais, ao investigado e também à autoridade policial. Então, veja, há um caráter aqui decisório nessa manifestação do Ministério Público. E, embora o artigo 28, parágrafo 1º, exigisse uma submissão dessa decisão à homologação necessária do Procurador-Geral de Justiça ou da instância revisora, conforme o ramo do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que seria facultativo. Então, na ausência de provocação, a gente vai avançar depois, da vítima ou da autoridade policial, autoridade judicial, o promotor, né, a promotora, não será dele exigido, ou dela exigido, o encaminhamento necessário, como se fosse uma remessa necessária, né, ao Procurador-Geral para a homologação. Ou seja, a decisão ela já tem eficácia imediata, ela não fica com sua eficácia condicionada à homologação por uma outra instância decisória da instituição. Então, a decisão. Agora, claro, essa decisão, aí você vai perguntar, quais são os efeitos dessa decisão? Né? Aqui há, obviamente, uma questão de imprevisibilidade, porque surgindo fatos novos, né, quase uma cláusula rebus sic stantibus, né, surgindo fatos novos, claro que o inquérito será a qualquer tempo desarquivado, mas isso não retira o caráter decisório, a natureza decisória dessa manifestação conclusiva, terminativa, por parte do Ministério Público. Veja, em paralelo, nesses casos gerais, né, o que é que nós temos? Qual é o ato do juiz? Né, qual é o juiz se manifesta através de que instrumento e qual a natureza desse instrumento? Há duas possibilidades. Ou o juiz provocará o Ministério Público por meio da instância competente, né, para revisão, ou ele despachará, e aí será mesmo um despacho, né, talvez até incorporando aí a súmula 524, que fala claramente em despacho, mas que a doutrina, o próprio Nutt, ele diz que
ao determinar o arquivamento dos autos, aquela determinação judicial ela tem caráter meramente administrativo, né? Não mais do que isso. Ora, o que fazer com aqueles autos? O promotor determinou o arquivamento da investigação. Então, essa é uma decisão material. O juiz vai adotar um ato meramente formal, administrativo, que vai encerrar a tramitação daqueles autos. Então, isso não tem caráter decisório, propriamente dito, porque não ou se for decisório, é meramente administrativo, né? Não é uma decisão jurisdicional, não tem natureza jurisdicional. Então, quando ele despacha, ao receber a comunicação da decisão de arquivamento, ele despacha os autos para o seu encerramento, aí não há conteúdo decisório propriamente dito, tampouco natureza jurisdicional. Essa provocação da instância revisora, qual é a natureza dela? É uma natureza postulatória. É um instrumento postulatório. Mas o juiz postulando? Eu acho que quem é mais versado no processo civil, né, mas no processo penal também tem, nos incidentes, por exemplo, de imparcialidade, o juiz, quando se argui o impedimento do juiz, ele passa a assumir uma capacidade postulatória de se manifestar e pode até recorrer, né, contra uma decisão de impedimento. Então, não é estranho ao ordenamento jurídico que haja um ato judicial de caráter postulatório. E veja, esse ato é meramente postulatório e não decisório. Por quê? Porque ele não pôs fim ao inquérito. Ele apenas provocou a instância de outro órgão, do Ministério Público. E essa provocação postulatória do juízo é de cognição, inclusive, muito restrita, porque ele só pode alegar como fundamento exatamente as situações de manifesta, né, manifesta ilegalidade ou teratologia, como fala o Supremo Tribunal Federal. Então, nessas situações muito excepcionais, ou seja, o juiz não pode fazer avaliação de provas. Então, mesmo que o Supremo tenha reafirmado o controle judicial, né, sobre o arquivamento, ele o fez impondo limitações severas ao poder de pronúncia do juiz, ao poder de manifestação do juiz. Ele garantiu ao juiz, sim, um controle, mas um controle limitado para situações, né, paroxísticas, para situações limite, em que há uma ilegalidade manifesta, uma situação teratológica, né, naquela decisão. Então, me parece que isso está claro. Pessoal, quando vocês quiserem interromper para tirar qualquer dúvida, fica à vontade, viu? Pois não, Carmen? Está decidindo totalmente diferente das duas opções que você deu aí. Eu disse, tem uma terceira. A gente vai para a casuística lá já. Aí tem uma terceira. A terceira pronto, quando a gente não informa ao judiciário do nosso arquivamento e pede para sobrestar por 90 dias, aquele negocinho, né? Isso já é diferente na nova orientação, mas a gente vai tratar disso tudo. Mas agora é o PA, que a gente informa que abriu o PA, não é isso? Pronto, a gente não informou que abriu o PA. Pronto, eu já fiz isso, ela já despachou já. Indeferindo e arquivando. A gente vai tratar disso, entendeu? Carmen. Aí, assim, me dê só um tempinho que a gente vai chegar. Aí eu estava louca para conversar com o corregedor, foi maravilhosa essa palestra. Aí, mas eu estou aqui para isso mesmo. Eu e os colegas aqui, registrar aqui a presença do nosso corregedor-geral, né, doutor Sarmento, colegas Zeni e Ana Caroline. Aí outro ponto, quando você falou que a gente está com essa... a gente não promove mais o arquivamento, a gente decide a respeito do arquivamento. Exatamente. Nas nossas peças, para a gente não ser puxado a orelha da corregedoria, a gente coloca promoção de arquivamento ou decisão de arquivamento. Veja só. Vou esperar a Luciara falar. Tem a ver com a pergunta? Era essa pergunta, mais ou menos. Eu fiz um arquivamento, acho que antes de ontem, já com a portaria. Aí eu vou juntar lá no meu PA, né, o meu arquivamento. Aí a opção que apareceu para mim, salvo engano, tinha promoção de arquivamento e tinha uma segunda opção que eu acho que era requerimento. Não tinha decisão de arquivamento para eu selecionar. Exatamente. No MP virtual. Perfeito. Respondendo a Luciara e a Carmen. E eu já entendi que era decisão, porque eu não vou mais assim pedir ao juiz. Eu não boto nem MM juiz no começo. Exatamente. Mas eu estava usando a palavra promoção ainda. Não, sem problema. A gente vai detalhar isso um pouco mais adiante, mas só para dizer o seguinte. Infelizmente, a taxonomia, a partir da própria SGT, o Sistema Geral de Tabelas Unificadas lá do CNMP, ainda não atualizou, viu, Luciara? Para você ter a espécie de movimento, né, decisão de arquivamento, e o tipo de documento, né, decisão. Nesse caso, você vai continuar, na perspectiva formal, apresentando uma promoção, ou seja, na classificação taxonômica atual. Infelizmente, porque ela é limitante, né? Agora,
o ato que você está praticando tem natureza decisória. Isso é indiscutível. Tá certo? Então, a questão de instrumentalização desse ato ainda depende de consensos a serem firmados a partir das tabelas unificadas do CNMP. Mas aqui a gente está enfocando o aspecto da natureza, da eficácia, né, desses atos, que não se pode... Ainda que você chame de promoção de arquivamento, ele é o que a lei determina que seja. Né? Mais na frente eu vou tratar dessa questão, Carmen, dessa casuística. Né? Quando você apresenta ao juiz a comunicação, as posturas que o juiz adota em face de cada caso. A gente vai tratar aqui de hipóteses bem específicas para isso. Dando continuidade, pessoal, tem exceções. Nós falamos dos casos gerais e as situações excepcionais, em que, aí sim, o promotor apresenta promoção de arquivamento como um ato postulatório, quando ele vai arguir objeções eminentemente jurídicas. São questões de direito, não são questões de fato. São questões de fato, porque você não aplica o direito senão a uma realidade fática subjacente. Mas veja, são questões eminentemente jurídicas. Extinção da punibilidade, a causa extintiva da punibilidade, a ocorrência da prescrição, por exemplo. A atipicidade do fato. A atipicidade do fato. Decisão, a questão jurídica. Você vai, aquele fato se enquadra ou não em uma norma penal incriminadora? Excludente de ilicitude. Ora, você pode, ao concluir o inquérito policial, ter base informativa suficiente e apta para dizer, ora, esse fato foi cometido sob a legítima defesa. Em um contexto de legítima defesa. Você pode configurar isso? Ora, você vai pedir, você vai oferecer ação penal? Não. Então qual é a sua manifestação? Quando você depara com o excludente de ilicitude, que fica bastante clara já na fase investigatória, na fase pré-processual. Então, você vai promover o arquivamento, e essa promoção de arquivamento, de natureza postulatória, justamente, ela exigirá, né, uma decisão jurisdicional de mérito sobre essa questão. Então, o juiz, ao acolher uma dessas questões de direito, ele vai precisamente, né, diante da sua prejudicialidade em relação à instauração do processo, né, judicial, ele vai determinar, aí exercendo mesmo função jurisdicional, o arquivamento da investigação. Veja, essa decisão faz coisa julgada material, porque é íncita à jurisdição, né? Não existe coisa julgada administrativa. Isso, lá em outros ordenamentos jurídicos se fala isso, como o francês, mas aqui não. Coisa julgada é exclusivamente sobre atos do Poder Judiciário de natureza jurisdicional. Isso, precedentes fartos do STF, doutrina de Parcela e Fischer, também nos comentários até o Código de Processo Penal Militar. Então, o que nós temos? Essa decisão, portanto, do juiz é de natureza jurisdicional. Outra situação em que o ato do juiz tem natureza... Tira só aquela mãozinha que está ali, né? É o caso de trancamento do inquérito policial. E veja, o trancamento do inquérito policial é uma decisão judicial que prescinde de qualquer iniciativa do Ministério Público. Então, o Ministério Público, ora, se ele fosse pedir, ele pediria o arquivamento. Mas o trancamento pode ser por instância do acusado, do investigado. Pode ser até mesmo o juiz, em sede de habeas corpus, uma corte superior, um tribunal acima do órgão de primeiro grau. Então, esse trancamento também é um ato jurisdicional, natureza jurisdicional, portanto, e é uma decisão, tem natureza decisória. E independe da provocação do Ministério Público. Veja, mas isso também é arquivamento do inquérito policial. Bom, vamos agora tratar das comunicações sobre a decisão ministerial de arquivamento. Então, a gente vai tratar, é importante dizer logo o seguinte, quando se trata, né, de promoção de arquivamento enquanto um ato postulatório, suscetível a uma decisão jurisdicional, né, definitiva, com qualidade de coisa julgada, material, o que é que nós temos? O Ministério Público não está obrigado, não é exigido ao Ministério Público adotar a nova sistemática de arquivamento dos inquéritos. Mas veja, o Ministério Público deve velar ou promover o arquivamento por uma causa
de extinção de punibilidade ou atipicidade do fato, ou na situação de excludente de licitude, ele deve pedir ao juiz que, ao decidir pelo arquivamento, comunique à vítima também. Ele deve velar por isso. Né? Não é exigido do promotor, ao promover o arquivamento de natureza postulatória, fazer a comunicação à vítima. Mas ele deve pedir que o juiz o faça ao decidir, ao acolher aquela causa de direito. Bom, então o que acontece? As comunicações sobre a decisão ministerial de arquivamento, a gente está falando de quê? Daquelas hipóteses gerais, e não das exceções. Né? Então, esse é um encargo próprio do Ministério Público. E aí eu sei, meus amigos, que isso nos trouxe Esse encargo é pesado para a nossa instituição. É interessante, a gente vê assim, o Supremo Tribunal Federal, ele decide, às vezes modula temporalmente os efeitos da sua decisão e às vezes não. Por exemplo, o item 20 daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, ela estabeleceu o quê? Que as investigações deveriam ser comunicadas, as investigações próprias do Ministério Público deveriam ser encaminhadas diretamente ao Judiciário. E deu um prazo e fixou, né, modulou para que isso passasse necessariamente a acontecer em pelo menos 90 dias. Modulou. No caso das comunicações de arquivamento, não. Isso passou a valer a partir do momento, acho que foi 1º de setembro de 2023. As decisões de arquivamento de investigações devem ser comunicadas ao juiz, à vítima, ao investigado, à autoridade policial, por decisão do Supremo, para dar cumprimento à decisão do Supremo. Então, e esse encargo foi imposto ao Ministério Público. Se você recorrer a um critério de análise econômica do direito, né, o consequencialismo jurídico das decisões, não só jurídico, mas social, econômico, você vai ver que o Supremo abstraiu isso completamente. Por quê? Para dar cumprimento a isso, quando o Ministério Público assume esse encargo, ou lhe é imposto esse encargo, ele tem que cumprir, mas ele não está dotado da estrutura apta, habilitada, para necessariamente procedimentalizar isso, instrumentalizar essas comunicações. Então, acho que de futuro tem que se pensar uma central de diligências própria, né? Em alguns estados isso já está começando a acontecer, porque, de fato, gera uma demanda no âmbito criminal, né? De uma atuação extrajudicial para os promotores criminais, isso é fato, né? Através da imposição do Supremo, que não mediu as consequências dessa decisão, o impacto dessa decisão para a realidade dos ministérios públicos. Então, esse é o encargo do Ministério Público. Infelizmente, não se pode pedir ao juiz que comunique à vítima nas hipóteses em que o Ministério Público decide. Nas hipóteses de promoção postulatória, sim. Mas é o Ministério Público quem tem que comunicar. Infelizmente, ou felizmente, é assim, é o que temos para hoje. Por quê? Porque esse é o encargo do Ministério Público. Você diz, haverá nulidade a despeito da inobservância da forma, isso é um outro contexto, mas o ato válido é o da comunicação pelo Ministério Público. É exigido dele, né? Esse encargo. E veja, vem a questão polêmica, né, do procedimento administrativo. Eu compreendo que muitos de vocês reagiram, né, com, digamos assim, com preocupação, ou até mesmo com uma discordância até mais veemente por parte de alguns, isso é perfeitamente natural, porque você passa a ter a perspectiva de procedimentalizar, né, de formalizar com um PA. Vejam só, aqui é preciso fazer um breve parêntese para dizer o seguinte. Quando da publicação do resultado das decisões conjuntas nas ADIs, lá em 1º de setembro, a nossa orientação conjunta, PGJ, CGMP e CAOCRIM, ela foi no sentido de que se deveria, preferencialmente, né, se instaurar, nos próprios autos do procedimento espelho, né, que tem uma natureza híbrida, judicial e extrajudicial, ou então, né, e depois passou a se abrir a possibilidade de, mediante uma notícia de fato, você procedimentalizar as comunicações e até pedir ao juiz o sobrestamento dos autos do inquérito policial por até, pelo menos, 90 dias. Por 90 dias. Alguns pedem 60, 90, mas até 90 dias. Veja só, essa situação, ela aparentou ser a mais correta, por quê? Porque você teria um prazo para fazer as comunicações, esperar o decurso do prazo de 30 dias,
né, durante o qual a vítima poderia oferecer sua resignação, colher também, colher a manifestação da vítima, né, eventualmente, e, portanto, apresentar ao juiz para que ele se manifestasse afinal, né, sendo que nós não tínhamos, na época, o inteiro teor das decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente estava só com aqueles itens ali e não ficava claro. A partir daí ficou bastante claro, bastante evidente, que o Supremo Tribunal Federal queria que o juiz fosse comunicado imediatamente. Então, por isso que não tem mais como a gente sustentar essa situação que era conveniente do ponto de vista administrativo do Ministério Público, né, a questão do sobrestamento. Então, foi necessário, de fato, né, estabelecer uma nova dinâmica, né, que está plasmada nessa orientação conjunta atual, que foi publicada no último dia 17 de maio, semana passada, estabelecendo que a comunicação ao juízo será imediata. Essa comunicação imediata ao juízo, isso também foi reafirmado mais recentemente também na resolução 289 do CNMP. Vejam, de 16 de abril e publicado em 25 de abril, há menos de um mês. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. A dificuldade que vocês estão tendo na prática para operacionalizar essas comunicações é para todos. Por quê? Até para a Corregedoria, para o CAOCRIM, para o Procurador-Geral de Justiça, como disciplinar isso internamente? Isso tudo é muito recente, mas a decisão está valendo. A gente teve que buscar meios de dar cumprimento a essa decisão. E isso nos custou, né, a Corregedoria, ao CAOCRIM, a assessoria técnica do Procurador-Geral, a doutora Vasti, que também participou, o doutor Sarmento, né, os colegas Eni e Ana, horas e horas de debate, de discussões, para estabelecer a melhor forma. E eu vou mostrar a vocês que essa, me parece que se não for a melhor ou a ideal, ela é, pelo menos, a que se revelou mais, digamos assim, eficiente. Então, e por que não a notícia de fato? A notícia de fato é uma espécie procedimental que nós temos, da atividade fim, discutivelmente, sendo que ela é dado de entrada, ela é um instrumento de entrada de reclamações, de denúncias. A notícia de fato, portanto, ela não pode ser utilizada, ou não deve ser utilizada incidentalmente em nenhum procedimento. A não ser que você, a partir dali, você verificou, você está numa investigação, verificou que há fatos de um outro contexto que merecem também uma análise em apartado. Aí você, claro, determina a instauração da notícia de fato. Mas aqui, para dar suporte, para instrumentalizar, para procedimentalizar apenas as comunicações de arquivamento, a notícia de fato não era adequada. Inclusive porque isso afeta, isso interfere nas estatísticas da própria instituição. Se você quer quantificar, né, o volume de demandas que o Ministério Público recebe num determinado período de tempo, você vai pesquisar, se for respeitada a taxonomia, você vai observar através de quê? Do quantitativo de notícias de fato. Isso vai demonstrar que o Ministério Público ele está recebendo demandas da sociedade. Então, quando você coloca a notícia de fato para outros contextos, isso parece afetar também esse aspecto da estatística, né, da atuação do Ministério Público. É verdade, é claro que existe na questão do ANPP, né? Também foi uma situação, né, adotada naquele momento, né, e eu digo, perfeitamente plausível. Mas com o amadurecimento, a evolução das discussões, se percebeu que a incidentalidade de uma notícia de fato num processo apenas para dar suporte a uma atuação em relação a um outro processo, isso não seria o mais adequado. Tanto que a gente nas correções tem identificado a dificuldade de alguns colegas. A notícia de fato ela tem um prazo mais limitado. 30 mais 90. No máximo de 120 dias. Veja, em muitos casos, os colegas não conseguem localizar a vítima, o advogado, para firmar um NPP. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Aí veja, olha a desvantagem da notícia de fato para aqueles que a defendem, né? Que a gente recebeu já algumas reclamações, né, em relação a essa nova orientação. Por que PA? PA é mais formal e não. O PA tem um prazo mais longo, de 1 ano. Se você se utiliza da notícia de fato, você deparará necessariamente com um novo movimento. Você vai receber na sua caixa do MP virtual em 30 dias, porque só o prazo de comunicação da vítima, aliás, de resposta da vítima, é 30 dias. Você adota o PA, a portaria, né, já está, inclusive tem modelos de portaria de instauração desse PA, anexada a uma orientação técnica, 06, né, do CAOCRIM. Então, aquilo você já tem esse instrumental, esse kit de atuação. E você procedimentaliza o PA, que vai permitir
que você documente a própria decisão de arquivamento nesse PA e movimente os atos de comunicação. O despacho, né, pode ter sido até mesmo na portaria, mas o despacho determinando a notificação que tem que acontecer em até 5 dias depois da comunicação ao juízo, segundo a resolução 289. Então, você vai movimentar esses atos. O acolhimento da manifestação da vítima e o juízo de retratação que será oferecido, né, neste procedimento também, que será exercido neste procedimento, e a própria remessa para submeter à cognição do Procurador-Geral de Justiça a questão da revisão, se tiver havido provocação da vítima ou do juízo. Então, o PA, né, aquele do inciso 4º do artigo 21 da Resolução 04, 2013, pareceu a espécie procedimental mais adequada. E ela tem a vantagem para o promotor de ter um prazo um pouco mais longo, de 1 ano. Você não vai precisar, portanto, ter que despachar para a renovação do prazo já em 30 dias. Então, é um processo. Muitas vezes os colegas não conseguem alcançar no prazo de 120 dias essa comunicação ou outra diligência, e como você não pode mais prorrogar a notícia de fato depois de 120 dias. E aí? Você vai fazer o quê? Fica lá na sua pizzazinha do MP virtual, né, o procedimento atrasado. Mas aí a gente tem, claro que a corregedoria verifica isso e vai ver, não, mas aqui é uma situação atípica, porque foi para instrumentalizar uma outra atuação. E não uma notícia de fato verdadeiramente, propriamente dita. Então, essa inconveniência, ela me parece que fica superada com o PA. PA para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. Então você tem o instrumento do PA. Por quê? Você precisará, como disse, documentar a decisão de arquivamento e movimentar e documentar todos os atos procedimentais concernentes às comunicações e à recepção de recursos, juízo de retratação. E o próprio encaminhamento fica mais facilitado para o Procurador-Geral de Justiça para exercer o juízo revisional da decisão de arquivamento, sobre a decisão de arquivamento. Agora a gente passa para as comunicações propriamente ditas, em que a gente vai tratar justamente, primeiramente, comunicação ao juízo competente, peticionamento avulso imediato. E aqui é interessante, né, que agora, por gestão da CEPLAG e da nossa EDTEC, nós temos a possibilidade de fazer um peticionamento avulso, pelo menos incidental, né, em procedimentos já instaurados. Por exemplo, você tem os autos do inquérito policial em tramitação, então a comunicação da decisão está lá documentada no PA, você vai apresentar anexada a essa petição dirigida ao juízo para fim de sua comunicação, a comunicação que ele deve receber. Então, esse peticionamento avulso a partir do próprio MP virtual. Agora, claro, se houver dificuldade nesse primeiro momento, você pode utilizar o peticionamento avulso via acessando diretamente o PJE. Mas, nessa petição, é preciso fazer menção expressa ao tombamento do PA. Isso é importantíssimo, pessoal. Porque, veja, a gente vai deparar daqui a pouco com hipóteses práticas em que, muitas vezes, o PA sobe para o Procurador-Geral, mas o juízo ainda não se manifestou, com o recurso da vítima, por exemplo, mas o juiz ainda não se manifestou sobre o arquivamento. Ora, você não pode impor um prazo ao juiz para essa provocação. A lei não impõe, a decisão do Supremo tampouco. Então, o que é que nós temos? Essa menção expressa, porque quando isso chegar pela via judicial ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça, a assessoria técnica vai ter condições, né, doutor Rodrigo, de verificar precisamente que já houve, que existe um procedimento administrativo em andamento, né, que pode ter sido encaminhado ou não ainda, e ele vai poder fazer a ligação, o link entre o PA e os autos judiciais, evitando-se distribuição para assessores diversos e também decisões, posicionamentos conflitantes em relação ao arquivamento do inquérito policial. Bom, com relação às comunicações à vítima, aos seus representantes, né, o investigado e a autoridade policial. Veja, como disse, o prazo tem que ser em até 5 dias depois da comunicação ao juiz. Agora, veja só, não é que você vai... o ato de notificação vai ter que chegar à vítima em 5 dias. É que você vai determinar a vítima... determinar no processo a notificação da vítima dentro de 5 dias. Então,
É quase impossível você imaginar, né? Já falamos aqui da dificuldade estrutural, né, imposta a partir dessa decisão, de procedimentalizar tudo isso. Imagine você ter que cumprir a notificação em 5 dias. Não. O despacho determinando a notificação em até 5 dias após a comunicação ao juízo. A preferência é por meios eletrônicos. Claro, você pode encaminhar por via postal ou presencialmente, se a vítima estiver, obviamente, mas a preferência por meios eletrônicos. E que meios eletrônicos são esses? Pode ser e-mail, mensagens telefônicas, aplicativos de mensagens ou ferramentas congêneres, desde que possível a comprovação dos autos por qualquer forma idônea. Então, é perfeitamente possível que o oficial de diligência, ele, mediante o WhatsApp, contacte a vítima, desde que ela já tenha, né, informações, né, disponíveis dos autos do inquérito, ou então você vai buscar obter por outros meios, mas isso é perfeitamente possível. Nessa comunicação à vítima, há uma exigência de conteúdo importante, que não pode ser olvidada, que é justamente, claro, se você vai comunicar, tem que ser com o inteiro teor da decisão de arquivamento, e além disso, com uma orientação, uma informação orientativa à vítima, de que ela não precisa de advogado de defesa técnica para instruir a sua manifestação, a sua eventual manifestação, que obviamente ela terá o prazo de 30 dias para o fazer, e portanto a vítima ela vai ter, que ela normalmente leiga, ela tem que ter essa informação, né? É como na citação pessoal, que há uma exigência, né, adicional de conteúdo para os mandados de citação em relação aos de intimação, portanto, que são geralmente direcionados a advogados. Aqui tem que conter. E no cumprimento dessa comunicação tem que ser observada essa política institucional de proteção integral e promoção de direitos e de apoio a vítimas. Isso para que se tenha o cuidado de que, por exemplo, como é recomendado, como é estabelecido nessa normativa, a orientação PGJ CGMP CAOCRIM número 02/2023 e a própria resolução 243 de 2021 do CNMP. O cuidado de se evitar revitimização, né, respeitar espaços, né, de privacidade da vítima, né, o tratamento, a abordagem ser feita de maneira humanizada para se evitar a vitimização secundária. Né? Pois não. Boa tarde, tudo bem? Eu vou fazer essa pergunta porque não há dúvida só minha, pelo meu redor que ninguém está entendendo direito como é que está funcionando. Vamos lá, a gente recebe um inquérito que não seria avulso. Eu não sei se o pessoal trabalha diferente, mas a gente recebe e está aberto para a gente se manifestar. A gente está com prazo lá, está aberto. Todo mundo analisa quando está assim, né? Assim eu pressuponho. E aí a gente responde o expediente. Mas né? É assim mesmo. Informando que vai arquivar. Por que a gente teria que peticionar de modo avulso? Não, veja, porque você pode decidir arquivar a investigação independentemente do expediente judicial. Né? Mas você pode peticionar... Pode, né, Carlos? Mas eu acho que ninguém fica analisando o processo assim... Entendi. Sem sentar, né? É por isso que a gente não está entendendo. Não. Exatamente. Exatamente. Essa situação, então, vai ser mais atípica. Mas sem aí, problema. Vamos lá, no caso... Mas veja, ao responder o expediente judicial, isso vai dar na mesma. Ao responder o expediente judicial, você vai apresentar uma petição ao juízo. Você vai se manifestar. Veja, essa petição ela deve encaminhar, se for o caso, a decisão de arquivamento para comunicação ao juízo. Então, é a mesma situação. Não difere nada. Não, mas porque, assim, tem muita gente também que trabalha com os prazos do dia, né? A gente trabalha no dia, em cima da hora. Aí chegou lá o dia, a gente vai fazer a decisão naquele momento, abre o PA e automaticamente faz tudo ao mesmo tempo? Infelizmente é. É isso, minha gente. Infelizmente, você tem, ao decidir pelo arquivamento, você tem que instaurar o PA. Sabe por quê? Porque você tem que determinar a notificação da vítima em 5 dias. Entendi. Isso não é a corregedoria que está dizendo. Não, isso que está dizendo é o Supremo Tribunal Federal e a resolução 289 do CNMP. Você tem que comunicar a vítima, determinar a comunicação da vítima em 5 dias. Mas aí, no caso... Então... Só para concluir, no caso, o juízo
ele não precisa ter ciência da comunicação da vítima, como antes. Porque como a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, a gente vai abrir o PA no mesmo dia, fazer a decisão e encaminhar para o juízo, né? No MNI, que provavelmente vai estar aberto. Você não vai encaminhar o PA, não. Você vai A decisão. a decisão apenas. Mas antes, o juiz precisava ter, vamos dizer assim, a gente precisava comprovar que a vítima estava intimada, Pronto. que a autoridade policial. Agora a gente não precisa Não vai, porque a fazer. gente trabalhava ali com aquele sobrestamento, né? Foi o que eu falei. A gente abandona isso porque com o conhecimento do inteiro teor da decisão, né? E mais recentemente, com a resolução 289 do CNMP, que alterou a 181 de 2017, passou-se então a estabelecer de maneira inequívoca que a comunicação ao juiz tem que ser imediata, né? Bom, Muito obrigada. nada. A autoridade policial será comunicada, ó, atenção aqui, ó, pelo protocolo da Polícia Civil. Eu entendo, pessoal, é difícil mesmo. Pois não, Paula? Quanto à questão do PIC, que a gente for fazer o arquivamento, tem que seguir esse mesmo padrão, manda PIC a também. promoção de arquivamento. A orientação é no mesmo sentido, né? Tem PIC. um capítulo próprio para o PIC. Você vai decidir, aí sim vai ter o peticionamento avulso. É porque como a resolução ela trata das duas situações de investigação e PIC, por isso que se fala em peticionamento avulso. Aí no PIC você vai ter que fazer o peticionamento avulso, né? Para exatamente demonstrar. Você já tinha comunicado, né? O PIC, ó, já tem que ter sido Sim, comunicado ao isso, juízo. Então ele já Aí a tem gente comunica uma da classe promoção de PIC-MP arquivamento. tramitando no PJE. Já tem uma Isso, classe lá, PIC-MP. Então você vai comunicar, mediante petição avulsa, que você arquivou a investigação. E agora, pessoal, com as decisões mais recentes, né, foi do dia 10 de maio, se eu não estou enganado, do Supremo Tribunal Federal, se estabeleceu que toda prorrogação de investigações criminais tem que ser autorizadas pelo juiz. Ou seja, a gente vai deparar com essa situação também, né? Isso tudo, agora, sem modulação temporal. O E Supremo o PIC estabeleceu. lá na promotoria fica esperando, fica suspenso, ou a gente já arquiva? Ah, não. O PIC, a gente vai chegar lá, daqui a pouquinho, certo? Que eu vou para a casuística. Deixa eu só encerrar. Pois não. Aí vai para edital. A gente vai ver lá mais um pouquinho adiante aqui. Pois não. Pois não, Cassimiro. Eu estou inscrito aqui, que eu já estou até com o microfone. Pois não. Romero, é só porque Renata e Doris questionando aqui, talvez você já vai explicar, mas para reforçar, a necessidade de colocar o número do PA na decisão de arquivamento, para que você explique, que é para não gerar duplicidade na avaliação pela primeira subprocuradora. Exato. Certo? Veja, você pode, tanto na decisão de arquivamento, como na petição encaminhada ao juízo, né? Por quê? Se esse procedimento judicial chegar ao procurador-geral, ou na petição ou na decisão de arquivamento, que vai anexa a essa petição, né, incidental ou avulsa, seja como for, o procurador-geral, a assessoria técnica, vai ter condições de identificar que existe o PA tal em tramitação e ele vai ter acesso a ambos os autos, né? Pois não, Cassimiro? Pelo que eu entendi, quando você decide pelo arquivamento e instalação do PA, na própria portaria do PA já vai a determinação de comunicação à vítima, né? Então não tem necessidade de um futuro despacho. Não tem, né? porque você pode colocar na portaria. O modelo do Calcrim é nesse sentido. Eu acho que a dificuldade que a gente está tendo é, como você bem colocou aí, a falta de estrutura. Exatamente. Porque a portaria, eu até conversava com o Ricardo, que ela é bem didática, né, e determina todas as providências. Então, está precisando de alguém para cumprir as determinações que foram feitas na portaria, né? Exatamente. Pelo menos a promotoria criminal aqui de João Pessoa, a gente não tem nenhum auxiliar para fazer isso. Então, quem faz é o promotor ou o assessor. Passa a fazer a atividade meio. E aí está a grande dificuldade. Mas o que eu queria colocar, você falou anteriormente, é sobre essas questões, e ocorreu isso com a primeira orientação, de que a gente tenta cumprir a orientação, mas assim, me parece que não houve um diálogo prévio entre corregedoria, Ministério Público, Corregedoria Judiciário, Procuradoria-Geral de Justiça, Presidência Tribunal, porque existem algumas coisas
que precisaria ter um entendimento conjunto, né? Quando a decisão do Supremo fala em comunicação ao juízo, me parece que não é para fins de homologação de arquivamento, porque não pode existir duas instâncias homologatórias, né? Ou existe uma no Ministério Público ou uma no juízo. Seria o arquivamento a que se refere aí, seria o juiz dar baixa provisoriamente no sistema e aguardar a questão do pronunciamento do Ministério Público, porque tem inclusive a decisão de retratação, né? Ou não. Então, assim, os juízes deveriam se abster de homologar esse arquivamento, né? Eles, ao receber esse comunicado, se fosse teratológico ou qualquer, nas hipóteses que é permitido ele encaminhar para a instância revisora, ele encaminhar. Não sendo, ele deveria se abster de fazer a decisão homologatória. Porque, ao meu ver, e tradicionalmente eu tive essa formação, embora a decisão judicial de homologação ela não faça o trânsito em julgado, porque ela não faz o trânsito em julgado material, mas ela impede que se reabra a investigação por uma questão de segurança jurídica, exceto se existir fato novo. Está lá no artigo 18, e isso é uma interpretação pacífica dos tribunais até o pacote anticrime. Então, assim, o meu receio a gente faz uma promoção de arquivamento, o juiz comunica ao juiz. Ele não deveria se pronunciar sobre a homologação, mas ele se pronuncia, ele homologa, efetivamente. A gente vai abordar isso aqui bem direitinho. Se a vítima se insurge contra essa decisão de arquivamento, a gente vai fazer a questão da decisão de retratação ou não. Então, o juiz devia aceitar isso ou ele devia utilizar o artigo 18 para dizer isso não é fato novo e eu não vou aceitar uma denúncia sobre isso, no caso de retratação, por exemplo. Obrigado, Cassimiro. Eu só vou pedir a você um pouquinho de paciência que a gente vai enfocar. A gente tentou exatamente evitar depender do judiciário, né, esse procedimento administrativo do Ministério Público. Você vai verificar que a gente vai driblar essas dificuldades, independentemente do posicionamento do juiz, de como ele se manifeste ou não, o nosso procedimento vai tramitar. Aí a gente vai já para essa casuística. Mais alguém, pessoal? Posso seguir aqui? Diga lá, Adriana. É porque essas questões que envolvem se o juiz apresentou provocação, se não apresentou, teremos 6 hipóteses práticas aqui que a gente vai rapidinho explorar. Oi, Carlos. Boa tarde. Oi, Adriana. É muita informação na minha cabeça. Então, assim, pelo que eu entendi, a gente faz a decisão de arquivamento em juízo, é isso? Você vai responder o expediente judicial, né? E no caso do PIC, né, você vai fazer uma petição avulsa comunicando a decisão, anexando a decisão de arquivamento. Certo. Aí eu faço a petição avulsa lá. Aí, para que eu faça essa mesma decisão no PA, se eu já botei lá? Não, porque, veja, você vai apenas documentar. Tanto que eu falo, documentar a decisão de arquivamento no PA, né, para constar essa decisão. Sim. E você vai movimentar no PA, são os atos, procedimentais de comunicações. Né? Mas eu tenho que também colocar uma decisão de arquivamento no PA também. É só inserir, juntada de documentos. Não é mais do que isso, não. A decisão de arquivamento do PA... Sim. Não, decisão de arquivamento do próprio PA. Sim. Não, isso aí é uma decisão como você arquivar qualquer procedimento. O PA ele não precisa ser submetido à revisão do conselho, basta uma mera comunicação. Não, minha pergunta é se eu não tenho uma decisão, né? Eu não vou colocar a decisão lá, vai. O juiz pedindo a decisão para arquivar. Aí eu vou ter não, o juiz não vai pedir, não. Você vai logo informar. Eu vou comunicar, decisão de arquivamento. Aí, essa mesma decisão de arquivamento, eu vou ter que também colocar dentro do PA. Vai, para documentar o PA. Tem que colocar, Adriana. Tem que colocar? Porque o feito judicial está tramitando em paralelo ao PA. Infelizmente não tem... Eu só precisava comunicar a vítima, delegado e investigado se houvesse. Mas, se houver provocação da vítima, por exemplo, vamos raciocinar. Se houver provocação da vítima, tempestiva, né, naquele prazo de 30 dias do artigo 28. Ora, você vai exercer um juiz de retratação onde? Tem que ser num procedimento, tem que ser no PA. Então, é óbvio que esse PA ele tem que ter a decisão de arquivamento, porque você vai reconsiderar o quê? Aquilo que está lá. E, além disso, se você mantiver a decisão, você vai ter que subir esses autos para o procurador-geral
homologar ou não. Então tem que ter a base Tem que procedimental. estar É inevitável. documentado, né? Infelizmente, é inevitável você ter uma base procedimental para isso. Né? Só Eu na posso dúvida. avançar um pouquinho, pessoal? Obrigada. Rapidinho aqui, ó. Eu teria mais coisa a falar aqui sobre o investigado, mas eu vou adiantar um pouco, pessoal. Procedimentos a adotar após as comunicações. Hipóteses práticas diversas, conforme haja ou não recurso da vítima e ou provocação do juízo. Vamos lá. Eu acho que aqui vai responder muita dúvida, a gente vai conseguir, né, dirimir mesmo. Vamos lá. Aqui você está vendo, ó, a primeira hipótese, sem recurso da vítima e havendo despacho do juízo arquivando os autos. Veja só, decorrido o prazo de 30 dias desde a notificação da vítima, esta não apresentou recurso ou apresentou intempestivamente. E o promotor verifica nos autos judiciais que o juízo competente já proferiu o despacho determinando o arquivamento. Veja, é muito importante, quando o prazo de recurso da vítima decorre 30 dias, é inevitável que você observe, inclusive isso é o próprio parágrafo 6º do artigo 19A, né, alterado pela resolução 289, que estabelece, você tem que verificar se em paralelo houve já algum pronunciamento judicial. E aqui você foi lá nos autos judiciais e verificou que o juiz ele despachou arquivando os autos. Aquele despacho meramente administrativo e encerramento dos autos. Bom, nessa situação, como você vai proceder? Você tem que decidir o PA. Ministério Público saneia o PA, verifica se todas as comunicações foram realizadas validamente, basicamente o saneamento é esse. Tudo regularizado, arquiva os autos do PA, porque a vítima não apresentou recurso e o juiz concordou essa hipótese padrão. O juiz também concordou com a hipótese de arquivamento. Pela redação, né, a letra da lei do artigo 28, haveria necessidade, mesmo sem recurso da vítima e sem provocação do juízo, haveria necessidade de submeter o PGJ para ou seja, no sistema de remessa necessária e homologação como condição de eficácia da decisão de arquivamento. Isso, a decisão do Supremo tornou facultativo. Bom, segunda hipótese. Nessa segunda hipótese, nós temos recurso da vítima e despacho do juízo arquivando os autos. Ó, só difere aqui. Na outra hipótese, não tinha recurso da vítima e aqui agora tem. Decorrido o prazo de 30 dias, desde a notificação da vítima, esta apresentou o recurso tempestivamente. E o promotor verifica nos autos judiciais que o juízo competente já proferiu despacho, determinando o arquivamento dos autos. É aquela história que foi levantada aqui. O juiz não observa, Cassimiro colocou muito bem, né, ele devia se abster e tal para esperar. Veja só a solução, Cassimiro, que me parece resolver o problema. Ele despachou arquivando os autos. O Ministério Público saneia o PA e exerce juízo de retratação. Em face de quê? Do único recurso que foi o da vítima. E tem que fazer isso no prazo de até 5 dias. Se o Ministério Público reconsiderar a decisão, ele vai requerer ao juízo o desarquivamento dos autos do inquérito policial e a retomada da investigação, porque ele reconsiderou. Ele não manteve sua decisão. Então, embora os autos estejam formalmente arquivados, o encerramento dos autos, né, por aquele despacho do juiz, é por isso que eu fiz questão de abordar a questão da natureza dos atos, tanto do Ministério Público como do juiz. Porque aqui você vê, ele fez um mero arquivamento administrativo. Mas quem vai decidir se a investigação continua ou não é quem? É o Ministério Público, certo? Então veja. Opa, não desarquiva porque não tive fato novo, porque a Não, manifestação da vítima não é considerada fato novo. Veja só. Aí o que cabe ao Ministério Público? Só recorrer da decisão, né? Correção parcial. Só isso. Mas o juiz, veja, e certamente essa correção parcial será provida, não tenha dúvida. Porque, ora, não somos só nós que temos que dar cumprimento à decisão do Supremo, minha gente. O Judiciário ele tem que o fazer também. E veja, o contexto aqui, como eu falei no início, por isso que determina toda a sistemática de arquivamento, é a valorização da vítima. A vítima, ela basta se resignar, sem qualquer motivação, ela basta se qualificar nos autos, né, como recorrente. Ela não precisa de nenhuma fundamentação ou motivação, só o desejo de que aquilo seja revisto pela instância competente do Ministério Público e sem defesa técnica. Então, aqui prescinde-se de fato novo. Certo? Porque, e veja, como eu falei lá no início, por isso que foi importante, aquela decisão de arquivamento, ela estava sujeita ainda a juízo de retratação. Né? Não deixa de ser decisão pelo fato de estar sujeita a um juízo de reconsideração necessário, como impõe a lei e a jurisprudência do Supremo. Né? Assim, uma decisão interlocutória passiva de recurso de agravo de instrumento não seria decisão
né, porque ela admite, por eficácia do próprio recurso, além do efeito devolutivo, o efeito regressivo. Ora, aqui há um efeito regressivo, claramente, em relação a essa provocação da vítima ou do juízo. Então, cabe ao Ministério Público exercer juízo de retratação. Independentemente de fato novo, o promotor decide, ao se retratar, que, na primeira hipótese, que a decisão deve ser, né, formada, né, modificada, e, portanto, o prosseguimento da investigação deve ser estabelecido. E ele tem que indicar as diligências investigatórias sucessivas. Se ele reconsiderou a sua decisão de arquivamento, ele vai ter que agir de maneira ativa, né, propositiva no inquérito. Prejudicada a revisão pelo PGJ, prejudicada a revisão pelo PGJ, e determina nova comunicação à vítima em 5 dias. Veja, é mais uma formalidade que a lei, que a resolução 289 exige do CNMP. Né? Então, você tinha comunicado à vítima a decisão de arquivamento. Ela apresentou o recurso, você exerce no prazo de 5 dias juízo de retratação e reconsidera. Ou seja, o inquérito vai continuar. Você tem que comunicar à vítima no prazo de até 5 dias. A outra hipótese aqui é a hipótese de haver a reconsideração. Aqui não. O promotor manteve a decisão. Ele vai remeter os autos do PA ao PGJ para revisão. Veja, o inquérito está lá, formalmente. Mas o PA, ele não vai. Mas o PA ele não vai ficar retido. Ele já vai imediatamente para o Procurador-Geral de Justiça para homologação. Pois não. Romero. Jaine. Romero, quando for mandar para o PGJ, o PA vai ter que estar instruído com o inquérito policial todo ou só com a decisão de arquivamento? Veja só, o inquérito policial ele tramita no judiciário. Eu acho que essa formalidade ela não deve existir, porque o próprio a assessoria do Procurador-Geral e da primeira Subprocuradora-Geral vão acionar, vão buscar os autos judiciais, né, via PJE. Não tem necessidade disso. Isso seria num contexto em que não se tivesse acesso, né, à plataforma eletrônica de processo. Pois não. Vanessa. Quando a gente vai finalizar um PA, geralmente a gente faz um arquivamento que é integral, ou com revisão do conselho, não integral. Sim. Nesse caso, a gente não faz um arquivamento com remessa. A gente faz um despacho normal e aí faz a remessa para o... No caso da retratação? A retratação? Nesse caso, da não retratação. Da não retratação. Bom, se ele mas tem natureza decisória. Ele reavaliou, né, aquela decisão. Ora, uma decisão só pode ser modificada por outra decisão. Isso, então, não é despacho, é decisão. É decisão. Então, mas aí qual é a taxonomia disso? A taxonomia disso, né, vai ser... Eu lhe respondo depois essa. Essa daí é uma questão prática. Você me pegou, Vanessa. Pegou o Rodrigo. Hoje me pegou, rapaz. Como é que pode, Rodrigo? A portaria do PA tem que ser publicada no diário também? A portaria do PA tem que ser publicada no diário, que são as mesmas formalidades, né, que existem que são definidas pela Resolução 04/2013. Mas essa questão taxonômica, Cristiana está aí, eu não sei se ela sabe de cabeça isso aí. Pois não. É Arthur que ia falar ou Hernani? Tem que ser cientificado ao Conselho Superior? Sim, tem que ser cientificado porque segue as regras da Resolução 04/2013, artigo 21, né, todos aqueles parágrafos ali, certo? Bom, vamos para outra hipótese aqui. Então, aqui essa hipótese era recurso da vítima e o juiz despachou arquivando os autos. Aqui agora, na terceira hipótese, há um recurso da vítima e também há provocação pelo juízo, no prazo de 30 dias ou ainda há tempo de análise conjunta, né? Por quê? Porque o juiz não está circunscrito, não está limitado ao prazo de 30 dias que vale para a vítima. Então, ele pode se provocar depois. Então, você foi lá, viu que tem recurso da vítima, apresentou recurso tempestivo. E o juízo também se manifestou nos autos, alegando a situação de ilegalidade ou teratologia. Então, o que é que vai acontecer? O Ministério Público aqui vai sanear o PA e exercer juízo de retratação conjunto. Ele vai avaliar tanto os argumentos da provocação do juiz, como também o recurso da vítima no prazo de 5 dias.
Aqui vai ser a mesma coisa. Se o Ministério Público reconsiderar a decisão, ele requer ao juiz a retomada da investigação com indicação das diligências, né, e determina nova comunicação na vítima. Isso aqui é o padrão, né, quando ele exerce um juízo positivo de retratação. Se ele mantém a decisão, ou seja, ele negou a possibilidade de reconsiderar, ele faz o quê? Remete os autos do PA ao PGJ para revisão. Porque ali você já tem tanto o recurso da vítima, como o recurso, como a provocação do juízo, você já exerceu o juízo de retratação conjunto, você manteve a decisão, então não resta outra coisa. Seguem os autos para o Procurador-Geral de Justiça. Quarta hipótese. Recurso da vítima sem manifestação do juízo competente sobre arquivamento. Ele nem arquivou e nem provocou a revisão do arquivamento do inquérito policial. Essa é uma hipótese também possível de acontecer. Você verificou, a vítima apresentou no prazo de 30 dias o seu recurso, né? Ou seja, esse recurso foi apresentado nos autos, você vai, ao final dos 30 dias, você vai verificar se paralelamente o juízo se manifestou sobre o arquivamento e você verifica que o juiz nem arquivou administrativamente e nem, tampouco, apresentou qualquer resignação. Ilegalidade ou teratologia da decisão de arquivamento. O que é que vai acontecer aqui? Você vai exercer juízo de retratação, obviamente em relação ao único recurso, que foi o da vítima, e se reconsiderar a decisão, vai ser aquela mesma situação, né? Requer o juiz a retomada com indicação de diligências e determina a comunicação à vítima em 5 dias. Ou, se mantiver a decisão, remete imediatamente os autos do PA ao PGJ para revisão. Veja, você diz, mas o juiz não se manifestou ainda. Olha só, essa é uma questão interessantíssima, que vai acontecer em muitos casos. Se o juiz demorar mais que 30 dias, né, para se manifestar em relação ao arquivamento, como é que você vai proceder? Se você mantiver a decisão, os autos do PA não ficarão retidos. A medida permitirá a não retenção do PA na promotoria e espera indefinida de manifestação do juízo. Aqui você não vai ficar naquela dependência de quando e como o juiz vai se manifestar sobre o arquivamento. No PA, você exerceu o juízo de retratação, manteve a decisão, né, em face do recurso da vítima, você remete imediatamente os autos do PGA ao PGJ. Independente de ter arquivado ou não, porque, você já comunicou a ele a decisão de arquivamento. E você não pode controlar o prazo em que o juiz vai se manifestar. Então, ele não se manifestou. Então, o que é que você faz? Se você mantém a decisão, remete os autos para revisão. Sobrevindo a provocação pelo juízo para a revisão, o membro exerce novo juízo de retratação em 5 dias. Na hipótese anterior, era um juízo de retratação conjunto, porque você já tinha nos autos o recurso da vítima e a provocação do juízo. Aqui, infelizmente, você vai ter um juízo de retratação em 2 etapas. Então, você primeiramente reconsidera ou não o recurso a decisão em face do recurso da vítima, e em segundo momento, sobrevindo provocação, você exerce um novo juízo de retratação. E aqui tem um detalhe interessante. A orientação é no sentido de que, se você mantém a decisão, né, pelo arquivamento, você requer que o próprio juízo remeta os autos judiciais ao PJE diretamente ao PGJ. Por quê? Caso ainda não tenha feito. Porque, veja só, imagine que nesse entretempo você verifica que os autos ainda não foram encaminhados ao PGJ. Então, você vai pedir ao juízo que ele faça o que ele costuma fazer atualmente, independentemente dessa nova decisão do Supremo, né, e do pacote anticrime. O que é que o juiz faz? Ele, quando se resigna, embora o conteúdo da decisão fosse mais amplo anteriormente, ele caminhava para um expediente judicial para o PGJ. Então aqui, se ele não fez, você vai requerer. E os autos seguiram normalmente o seu trâmite, o PA normalmente o seu trâmite. Quinta hipótese. Sem recurso da vítima e sem manifestação do juízo competente sobre o arquivamento. Veja, no prazo de 30 dias, ou a vítima não apresentou recurso, ou o fez de modo intempestivo. Então, não tem recurso da vítima. Mas também o juiz não se manifestou, seja para arquivar os autos, seja para provocar.
Então, é uma situação um pouco diferente da anterior. Porque aqui, na anterior, tinha recurso da vítima e não tinha manifestação do juiz. Agora tem aliás, tinha recurso da vítima e não tinha do juiz. Aqui não tem nem recurso da vítima, nem manifestação do juiz sobre o arquivamento. O Ministério Público saneou o PA e tudo regularizado, arquiva os autos sem necessidade de submeter ao PGJ. Arquivou os autos do PA. Você não vai ficar com o PA sobrestado, esperando quando o juiz irá se manifestar. Percebe a conveniência aqui dessa solução? Que é muito melhor daquela outra hipótese em que a gente pediu o sobrestamento do inquérito e tal. Veja, aqui você já vai imediatamente arquivar os autos do PA. Por quê? Não tem recurso da vítima, mas não tem nenhum procedimento do juízo, mas pode ainda ter. Mas o PA ele será arquivado caso você mantenha a decisão de arquivamento. Sobrevindo a provocação do juízo para revisão, o membro exerce juízo de retratação em 5 dias. Pronto. Ora, como é que vai sobrevir isso? Nos autos judiciais vai gerar um expediente e você vai justamente responder. Se eu coloquei aqui, você vai responder ao expediente judicial, viu, doutora Larissa? Respondendo ao expediente judicial. Veja, sobrevindo a provocação, juiz de retratação e comunica ao juiz respondendo ao expediente judicial. Se mantiver a decisão, requererá, nessa mesma resposta, viu? Para ficar claro, porque eu apenas separei aqui porque são 2 alternativas. Se mantiver a decisão, naquele juiz de retratação, você mantém a decisão. Aí você requererá que o próprio juízo remeta os autos judiciais via PJE, né, será o quê? O expediente judicial, né, ao PGJ, caso eu ainda não tenha feito. Aqui, também o objetivo é evitar que se espere indefinidamente, né, pelo juízo. Se reconsiderar a decisão, requer ao juiz a retomada da investigação. Então você concordou, né, com o juiz quando ele sobreveio a provocação dele. Então você requer ao juiz a retomada da investigação com indicação das diligências investigatórias sucessivas, prejudicada a revisão pelo PGJ e determina a nova comunicação à vítima em 5 dias. Lembra? Sempre que você reconsidera, tem que novamente comunicar à vítima. Está claro isso aqui, pessoal, para vocês? Tá claro? 6ª hipótese. Sem recurso da vítima e provocação do juiz competente sobre o arquivamento. Pode acontecer também. Decorrido o prazo de 30 dias, a vítima não recorreu, ou recorreu intempestivamente, mas o juízo provocou a revisão sobre o arquivamento. Então, você vai o quê? Exercer juízo de retratação em relação à provocação do juiz no prazo de 5 dias. Se reconsiderar a decisão, comunica ao juiz e requer o prosseguimento com as diligências, etc. Se mantiver a decisão, você vai remeter imediatamente os autos do PA ao PGJ para revisão e determina nova comunicação à vítima em até 5 dias. Então, você discordou daquela provocação do juízo, mantém a sua decisão e, portanto, você vai dar seguimento, vai dar sequência, né, para que o Procurador-Geral de Justiça exerça o seu juízo revisional. Certo? Então, essas são as 6 hipóteses práticas que podem acontecer. Eu acredito, Cassimiro, que tudo foi considerado. Sem recurso da vítima, com recurso da vítima, com provocação, sem provocação do juízo. E veja que a gente não fica na dependência da decisão, da manifestação do juízo. Porque se ela sobrevier, você vai ser comunicado. Aí você exerce o juízo de retratação. Então, eu acho que essa solução, né, que ela está toda parametrizada, mas de maneira mais resumida, na orientação conjunta 01/2024, é a que melhor se adapta à nossa realidade, né, institucional. Que a gente não fica na dependência indefinida da manifestação do juiz em nenhum caso. Sim, em resposta ao expediente. Mas, veja, se houver, por exemplo, também você tem que documentar. Porque, veja, se houver recurso da vítima e do juiz, por exemplo, um juiz de retratação conjunto. Né? Então, mas claro, quando toda provocação do juiz, você vai responder o expediente judicial direcionado a ele. E colocar ele para documentar no PA. Certo? Se o PA já estiver arquivado, você não vai desarquivar o PA, não. Naquelas situações ali, o PA já está arquivado. Aí por isso que você vai requerer exatamente que
que o juízo remeta diretamente ao tribunal quando ele vier se manifestar depois. Bom, Aí a minha pergunta é a mesma que eu fiz no início. E quanto ao PIC? quanto ao PIC, não vai ter diferença. Porque, veja, você vai, ao tempo da decisão de arquivamento, né, com a decisão de arquivamento, você vai adotar todas as providências de comunicação, mas onde? Num procedimento próprio, que é o PIC. Você não vai instaurar PA, porque o Ministério Público já preside o procedimento próprio da atividade fim, que é o próprio PIC. Então, todas as comunicações serão adotadas dentro do PIC. Né? Juízo de retratação, acolhimento de recurso da vítima, né? da provocação do juízo, juízo de retratação e assim por diante. E, se for mantida a decisão, né, a despeito de recurso da vítima ou provocação do juízo, os autos do PIC é que serão encaminhados diretamente para o PGJ. Certo? Doutora Cláudia. Obrigada. Veja bem, a gente não remete o PIC para o órgão externo, não é? Ele vai para o órgão externo quando a gente faz o expediente judicial, ali com a decisão de arquivamento. E, nessa hipótese, digamos que o juízo, de pronto, já acolheu ali e arquivou. Aí a gente vai importar novamente esse procedimento que lá já está, muitas vezes, com baixa definitiva, para poder fazer as comunicações. Nesse caso, sim, você vai ter que dar entrada de carga. Entrada de carga no procedimento. Porque ele passa... Porque, veja só, esses procedimentos que têm interface com autos judiciais, no PJE, eles são híbridos. Eles são, ao mesmo tempo, feitos judiciais. O MP virtual os lê como feito judicial e, ao mesmo tempo, administrativo. Né? Então, para voltar, se ele está com baixa de carga, para voltar a se tornar possível, para voltar a possibilidade de você adotar qualquer ato procedimental, você tem que dar entrada de carga e aí resolve tranquilamente, procedimentaliza. Certo, aí depois eu encaminho para o órgão externo, mas e na prática ele já está com baixa definitiva no PJE. Então essas comunicações não vão ficar registradas lá no PJE, né? Não fica. Não fica registrada e nem precisa, porque isso é um ato do Ministério Público, como eu falei, é um encargo próprio do Ministério Público. Carlos, vai falar sobre PIC, mais sobre PIC? Ou já acabou? Acabou. Não. É porque aqui era sobre inquérito policial mesmo. Não era sobre essa última decisão do STF falando sobre autorização para prosseguir no PIC? Sim. Porque assim, a gente vai pedir a prorrogação e aí vai para o judiciário. Só que até o juiz analisar já passaram 30, 60 dias. E aí como é que fica aí esse interstício entre a gente pedir autorização e o juiz autorizar? Eu faço a mesma pergunta que você. Porque, veja só, o Supremo ele atribui às suas decisões em controle abstrato de normas, né, uma eficácia imediata a partir da publicação da ata de julgamento, salvo modulação específica dos efeitos no tempo. E, neste caso, não houve modulação. Isso já está valendo. Mas é aquilo que eu falei, não há um exame dos impactos que isso vai gerar. Porque veja só, passa a ter, o PIC vai passar a ter, inclusive, o mesmo prazo do inquérito policial. São 30 dias. Tem mais essa. Né? Isso é matéria para outra conversa. Outro seminário. Aqui a gente está falando da sistemática de arquivamento dos inquéritos. Mas veja, essa nova decisão ela causa problemas ainda maiores, talvez, do que essa que a gente está discutindo. Porque ela modifica o prazo dos PICs, então todas as nossas resoluções vão ter que ser alteradas, né? E submete, infelizmente, a prorrogação à decisão do juiz. Agora, o Supremo não detalhou. Quando a gente receber o inteiro teor, a gente vai ter mais base, né, para aprofundar nesse estudo, essa conversa. Bom, pessoal, eu tinha ainda mais a falar. Eu pulei uma parte de casuística sobre a comunicação, a questão da aplicabilidade em TCO, né, em procedimentos de apuração de ato infracional, né, as questões referentes também aos crimes vagos, né, as comunicações necessárias às vítimas indiretas e assim por diante. Tem uma série de situações envolvendo, por exemplo, crimes contra adolescente, né, naquele contexto da lei Henri Borel, e quando há, por exemplo, quando os investigados são os genitores, né, como você resolver essa questão. E aí é importante, só para finalizar, dizer isso aí, porque é uma questão que talvez, pela importância que tem, já esteja afligindo os colegas. Veja só, nesse caso, a recomendação doutrinária, já há alguma doutrina sobre isso, é no sentido de que a comunicação à vítima, como é uma menor vítima de crime, e os próprios genitores estão na condição de investigados, o arquivamento deve ser comunicado ao Conselho Tutelar de Preferência.
não se adotaria aquele artigo 33, né, do Código de Processo Penal, que prevê a nomeação de curador especial. Porque tem mais formalidade. Você imagine, nessa discussão toda, você, para comunicar um arquivamento, você tem que pedir ao juiz a designação de curador especial. Né? Isso seria uma coisa absurda. Então, pelas próprias normas protetivas, né, da criança e do adolescente, todo o microsistema jurídico que se aplica, né, a esse contexto, o mais recomendável é, de fato, que o Conselho Tutelar seja comunicado da revisão. Porque, veja, ele terá já atuado nessa investigação, né? A gente sabe que o Conselho Tutelar é acionado quando há uma vítima, criança ou adolescente, sobretudo em contexto de violência doméstica ou familiar. O Conselho Tutelar já deve ser acionado pelo delegado de polícia no próprio inquérito policial. Então, ele já tem uma participação, já tem uma atuação naquele procedimento inquisitorial. Então, nesse sentido, eu entendo que o melhor caminho seria a comunicação à vítima através do Conselho Tutelar. Pois não, Casimiro? A instância revisora é a vítima ou os sucessores na ordem estabelecida lá na lei, né? Cônjuges, ascendente, descendente, naquela ordem. Então, a minha indagação é se o Conselho Tutelar possui legitimidade para fazer a provocação da instância revisora. Sem dúvida, essa é uma pergunta importantíssima. E eu acho que aqui é o seguinte, aqui a gente não está falando de legitimidade, né, de iniciativas processuais que possam, eventualmente, até desequilibrar interesses em conflito. Eu acho que tem uma prioridade absoluta para a criança. E, veja, se você não tiver essas vítimas, digamos assim, secundárias, e houver mais do que isso, você tiver situações de conflito de interesses entre os genitores e a própria criança, e você não tiver outros representantes, aí você iria pedir a designação do curador especial. Seria isso. Mas eu acho que essa é uma formalidade que não cabe aqui. Como também a exigência de legitimação para essa provocação. Porque veja que essa provocação da vítima, embora tenha que ser pela vítima, ela é extremamente informal. Você não exige fundamentação, você não exige, não há exigência de fundamentação, de defesa técnica, nada. Então, o Conselho Tutelar me parece que seria o órgão mais adequado na ausência de outros representantes que possam, né, assumir. Pode ser que aquele menor esteja sob a guarda de uma terceira pessoa, né, e nenhum dos dois genitores. Então, ele seria o representante do menor habilitado para isso. Mas eu digo, no limite, né, falando de um hard case, você tem uma situação em que aquela situação é extrema. O menor está ali desvalido de qualquer tipo de suporte familiar, ou mesmo em contexto de família substituta. O que é que acontece? É o Conselho Tutelar o mais aparelhado, o mais apto para, né, manifestar esse interesse, e seria até uma intervenção mais qualificada, porque ele teria, certamente, já o histórico daquela família, né, o acompanhamento daquelas situações todas. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço demais a paciência. Eu queria, né, trazer mais informações aqui a vocês. E tenham uma boa tarde. Valeu, pessoal. Obrigado. Só quero ratificar que naquele guia prático que a gente enviou junto com a orientação da Corregedoria, há mais de 40 perguntas que eu também esperava que o Romero conseguisse esgotar aqui, porque são essas casuísticas de crime vago e vários detalhes que no dia a dia podem surgir. Aquelas perguntas não foram criadas por mim, foram criadas por vocês, cada um separadamente, provocando o CalCrim. E as respostas foram compiladas em conversa com a Corregedoria e com a assessoria criminal do Procurador-Geral. Então, vocês podem confiar nas respostas. O que o Romero não conseguiu dizer, porque nunca conseguimos pelo tempo, né? E porque o que não nos interessa no momento, a gente acaba que não presta atenção e não grava, não dá a importância devida. Mas pode ser que no dia a dia vão surgindo situações que não foram abordadas e vocês podem recorrer a essas perguntas aí e se satisfazer com elas. Muito obrigado. Passar aqui para David.